Karen, Boa noite. Eu estava boa escutando noite. nos bastidores. Karen maravilhosa. Primeiro, fale aí com a galera, dê seu boa noite, vá se chegando, Olá, fique à pessoal. vontade. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e a Cris de estar aqui e da Xanda. É uma oportunidade estar ocupando esse espaço aqui com mulheres de luta, de esquerda, e que hoje a gente vai bater um papo muito massa que eu sei. Isso aí, vamos lá. Olha, deixa eu te falar, eu te acompanho muito, já tem muito tempo que eu te acompanho no Instagram, né? E adoro seu Instagram maravilhoso. E, aliás, gente, quem não segue a Karen ainda no Instagram, viu? Pode correr para lá. Já está o Instagram dela aí, ó, na tela, porque as postagens são ótimas. Eu adoro, inclusive, quando você faz Não. esculhambando essas criaturas abjetas, extremistas. Eu me acabo, Maravilhoso. adoro. Adoro. Aí eu já quero te perguntar o seguinte, Karen. Assim, porque eu, por exemplo, quando eu te conheci, agora você é candidata a vereadora por Recife. Eu estou falando aqui de Salvador, Cris também está em Salvador. Também. Recife é um lugar que eu conheço e adoro, adoro. Moraria em Recife assim, feliz da vida. Inclusive, gente, para mim, é o sotaque mais lindo do país. Ai, eu ia falar isso. Não posso, Eu amo não. esse sotaque. Cris, olha, eu passei um final de semana em Recife, ali na Boa Viagem, que eu fui só para passear mesmo, tem tempo. Mas quando eu passava na rua, ouvia as pessoas falando, eu ia ficando enlouquecida, É uma entorpecida. delícia. Mais lindo do Adoro. país, gente. É mais linda, lindo, lindo, lindo. Mas vamos aqui. Como eu comecei a te seguir no Instagram, né, pela militância e tudo mais, e você não era ainda, né, candidata. Então, o que eu quero saber é o seguinte: como você começou com essa coisa da militância? Com quantos anos você começou a militar? Com quantos anos, assim, sua cabeça abriu para as questões políticas e da esquerda? E como é que você teve acesso a isso? Conta aí para a gente. É uma oportunidade para poder contar um pouco da minha história na política. As pessoas me conhecem, né, hoje através das redes sociais, mas eu estou nas ruas da cidade do Recife já faz um bom tempo. Eu sou Cari Santos, para quem não me conhece. Eu sou comunicadora popular, sou ativista social e ativista digital. Me intitulo como terrivelmente petista. Estou como candidata a vereadora da cidade do Recife. E eu tenho 31 anos, né? Sou a mãe do Inácio, nascida e criada na periferia da cidade do Recife. Sou filha de quase todas as políticas públicas do Partido dos Trabalhadores. E eu tenho Olha, 31 anos, como eu trouxe aqui. E eu comecei a minha militância com 17 anos, ou seja, eu tenho 13 anos de militância, quase a metade da minha vida à disposição da classe trabalhadora. Sempre estive nas ruas da cidade do Recife, defendendo os interesses do nosso povo, e com a chegada, né, das redes sociais, a gente passa a pegar o trabalho que a gente faz nas ruas e jogar para as redes sociais. Então, eu tenho hoje 2 espaços de atuação e é muito importante que a gente venha ocupar esses espaços diante da necessidade da gente ter o contato com a nossa base. Eu sou do movimento partidário, sou filiada ao PT, mas tenho relações com os movimentos sindicais, com os movimentos sociais, e também estou nas redes sociais, porque é importante a gente ocupar esse espaço aqui para poder combater o bolsonarismo. E eu não vim, né, da família tradicional política. Eu tive acesso à política por meio de uma banda chamada Banda Palafita, que era uma banda da minha periferia, e que os meninos falavam muito de política, mas eu não entendia muito. Eu sou muito sincera nesse contexto. Eu achava que os meninos eram tudo revoltados com a vida. Aí depois eu comecei a entender o que era. Os meus professores, eu vim de uma escola pública e os professores sempre problematizavam as questões ao nosso entorno. E eu conto essa história, que é bem engraçada, que eu tive acesso ao movimento estudantil do Passe Livre. E na época eu me lembro que eu não queria participar. Que eu tinha dito assim: olha, vocês estão chamando a gente para isso, aí vocês vão quebrar as coisas. Veja o meu pensamento que eu tinha na época.
Aí depois vai quebrar as coisas, vai aumentar o preço da passagem. Aí eu fui a única da sala que falei. Aí um integrante do movimento me chamou naquela época e depois eu descobri que ele me chamou porque eu fui a única que falei na sala de aula. Por mais que eu tivesse criticado, pelo menos eu me dei a oportunidade de conhecer. E a partir de então eu comecei a me organizar e eu acho que é importante a gente poder trazer esse contexto aqui, porque nem todo mundo tem acesso à educação, o acesso a repertório sociocultural, o acesso à visão política. E eu tive acesso por meio de outras pessoas, e foram outras pessoas que me colocaram aqui hoje. Maravilha, que massa. Você estava falando, sabe, cara? Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando muito assim de como, quando eu comecei a militar. Eu tinha 16 anos, mas eram outros tempos, outra realidade. Só para você ter uma ideia, era na época que a eleição era Lula e Collor, né? E eu tenho maior orgulho do mundo de dizer que eu votei em Lula em todas as vezes que ele se candidatou, mas eu encho a boca para falar isso. Entendeu? E fui no comício dele na Candelária, um histórico nessa época, né? Eu tinha 16 anos, nem era obrigada a votar, fui lá, tirei o título só para votar no Lula, sabe? Então, aqui você pode se sentir em casa que você está entre os seus mesmo, viu? Com certeza. Agora, me diga uma coisa, eu já vou passar para a Cris também te perguntar, mas só para eu fazer um gancho com o que você estava falando. Então, você começou na escola, a militância, a mente abriu na escola por conta dessa banda, né, que você falou. Fala a fita. A minha mente expandiu, né, na escola, aí teve essa banda, que é da periferia de onde eu vim, onde eu nasci, me criei, e eu acho que é uma junção de processos, mas eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Eu sempre fui uma pessoa de questionar e problematizar. Apesar de não ter tanta consciência, de não entender e nomear as coisas, já era algo que me incomodava, não é à toa que eu fiz uma crítica ao movimento e mesmo assim me dei a oportunidade de conhecer o movimento e a partir dessa inquietação, dessa curiosidade, eu estou aqui hoje. Então, são 13 anos aí de militância, quase a metade da minha vida e quase 10 anos de militância no Partido dos Trabalhadores. Então, quando eu me intitulo que eu sou terrivelmente petista, é que eu estou com o PT há muito tempo, eu não cheguei no PT agora porque o Lula está solto, eu estou com o PT nos piores momentos. Então, eu acho que é importante ressaltar isso, porque existe uma identidade petista nesse processo, uma identidade lulista, e que eu sempre gosto de ressaltar isso em todos os lugares que eu ocupo. Maravilhoso. Legal. Não? Mas como isso se deu na escola e em casa? Como era em casa? Em casa tinha a militância em casa? Sua família tinha alguém militante também? Ou você que começou? Como é que foi isso em casa? Na minha família, a gente não tem ninguém da família tradicional. Eu tenho a minha avó materna e meu avô paterno, que eram militantes de Miguel Arraes, mas eu não tive oportunidade de conhecê-los, né? Eles eram do interior. Eu moro na capital da cidade do Recife, eles faleceram. E eu sabia muito por conta do meu pai, né? Meu pai não era da política, mas tudo que chegava em casa, ele falava de Lula. Eu me lembro a primeira vez que eu tive a oportunidade de votar em Lula com meu pai, e parecia que a cidade estava em festa. Aí eu me lembro de ter pego o santinho, meu pai ter abaixado, mostrado para mim, dizendo: tá vendo esse aqui é Lula, a gente vai votar nele. E eu me lembro que eu apertei a tecla 13, confirmei com o Santinho que era Lula, e foi um momento que marcou a minha vida e as políticas públicas do PT, né? Desde um Vale Gás, desde a redução do IPI de linha branca. Na minha casa, a gente veio ter acesso à máquina de lavar na gestão de Lula, uma geladeira Frostfi, um fogão. Pode parecer coisa simples, mas para a gente que não tem acesso às coisas, e quando a gente passa a ter acesso através de uma política pública, isso termina ficando na memória. Eu comecei a ter acesso às políticas públicas educacionais do PT, o sistema de cotas, como estudante de escola pública de renda até um salário mínimo e meio, tive a oportunidade de fazer ProUni, engenharia civil, com bolsa 100%, fiz Pronatec, passei no Sisutec. Então, as políticas públicas do PT
passaram pela minha vida e, de certa forma, essas políticas públicas também me colocaram até aqui, mas eu cheguei nesse processo político por mais por ser enxerida mesmo, sabe? Não teve ninguém assim que segurou minha mãe e disse, vai lá, minha filha. Muito pelo contrário, meus pais, eles ficavam assustados no começo, né? Eles não conseguiam... Na verdade, meus pais ainda não conseguem entender a violência que eu passo hoje por conta da política, e é uma violência real, porque eu estou nas ruas e nas redes, e essas violências, muitas vezes, elas têm o contexto virtual, mas ela chega a afetar o físico. Então, meus pais, eles ainda ficam assustados. Toda vez que eu falo alguma coisa que dá uma repercussão, meu pai faz assim, minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso, não. Não mexa com a governadora, não. Não mexa com tal pessoa, não. Deixe Bolsonaro para lá. E eu entendo que é fruto também, né, do medo, assim. São meus pais e eu tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho seja exposto a nenhum tipo de violência, né? Você tem irmãos? Tenho uma irmã. Ela aprendeu um pouquinho de política, muito mais porque eu fico martelando, sabe? Eu sou daquela militante. Você é mais velha? Não, eu sou Você é mais mais velha? nova, mas todo Ah, mundo é me mais trata nova. em casa como se eu fosse a mais velha. Então, em alguns momentos eu vou ser a mãe da minha mãe, alguns momentos eu Entendi. vou ser a mãe do meu pai, a mãe da minha irmã. Eu tenho 31 anos, mas eu, pelo contexto e a origem de vida que a gente veio, a gente aprendeu a crescer com muita responsabilidade. Eu vim de trabalho precoce, desde os 13 anos de idade que eu trabalho, sempre contribuí em casa, então eu acredito que a própria realidade de vida termina fazendo com que a gente venha amadurecendo nesse processo, né? Ai, a sua Eu história estava de vida pensando é aqui, maravilhosa. Fala, Cris, pode com falar. certeza, bonito, né? Bonito de ouvir Karen falando da questão das políticas públicas. E eu estava aqui pensando, né, em fazer essa pergunta de por que você, quando se filiou-se, né, resolveu fazer política partidária, o porquê da escolha do PT. Mas, pelo relato, a gente já entende que não foi uma escolha, o PT já está na sua vida desde de sempre, né? Isso, O seu Cris. convívio, como você fala, né? Que parece coisa simples, mas fez diferença na sua vida, em toda a sua trajetória, na verdade, né? Eu costumo dizer, que você roubou minhas palavras, eu costumo dizer que eu tenho uma história de vida com o PT. Eu nasci com a história de vida com o PT e que essas políticas públicas, ela transformou a minha vida e eu acredito que se eu estou aqui hoje, talvez vocês e muita gente que estão aqui foram transformados por meio dessas políticas públicas. Então, eu não escolhi o PT sempre esteve na minha vida. Eu só abri o meu coração para esse partido e terminou que o PT tomou toda conta desse coração aqui e a gente está aqui para defender o legado do PT, muito mais por entender que as políticas públicas do PT transformou a vida de muita gente. Então, a gente tem um partido que tem um compromisso com a classe trabalhadora e é isso que me traz aqui hoje. Eu acho que, quando você fala a questão do PT, né? É como se fosse a gente em teatro, a gente fala assim, que não foi a gente que escolheu o teatro, que o teatro que escolhe a gente. Eu acho que foi mais ou menos isso com você também. Né? Você começou a militar pela esquerda, e o PT já lhe captou. É como se o PT tivesse lhe escolhido também. Né? E que é o maior partido de esquerda da América Latina. Né? O PT realmente é uma coisa linda, é uma coisa que tentam derrubar, tentam fazer de tudo, mas o PT é forte ali, ó. Entendeu? O PT é uma coisa linda, isso a gente não pode negar. Agora, não é? Tem uma coisa que você falou, viu, Kari, que me tocou muito também, porque, assim, engraçado, né? Mesmo assim, você sendo bem mais nova do que eu, mas tem coisas que você está falando que eu estou me lembrando, assim, um pouco de mim. Então, quando você falou, por exemplo, da linha branca, eu sou uma pessoa que eu consegui também adquirir isso nessa época, entendeu? Sabe? Você tem um fogão, uma geladeira, uma máquina de lavar. A máquina de lavar nunca tinha tido a máquina de lavar. Entendeu? Lavava, era tudo ali na mão, era calça jeans, era lençol, era toalha, era exatamente. Entendeu? E com essas políticas públicas que a gente conseguiu. E eu acho que é muito importante a gente lembrar,
porque eu vejo que muita gente esqueceu disso, sabe? Muita gente age como se a vida tivesse sido sempre assim, sempre existiu fiéis, sempre teve cota, sempre foi fácil da gente comprar as coisas, sabe como é que é? Sempre teve o Minha Casa Minha Vida, e não tinha nada disso, gente, não tinha nada disso. Quando eu era criança no final dos anos 70. A gente tinha em casa uma televisãozinha 14 polegadas, preta e branca, que não tinha nem dinheiro para comprar uma televisão colorida, um pouquinho maior, nem nada. Entendeu? Você sabe qual era a geladeira que a gente tinha, eu e minha mãe? Era aquela geladeirazinha frigobar, pequenininha. Entendeu? Sim. Na época, hoje não é uma coisa tão baratinha, mas na época era uma geladeira baratinha. Então, assim, veja, a gente não tinha condição das coisas, não tinha um sofá, porque não dava, porque as coisas eram divididas em 3, em 5 vezes, e os juros altíssimos, você não tinha como comprar, não tinha, entendeu? Então, isso é um fato, gente. Lula chegou e mudou tudo isso. Mudou. E a gente precisa lembrar disso. A gente fala sobre imposto de linha branca, mas eu me lembro que na minha casa a gente não tinha tantos móveis. Eu me lembro que o meu guarda-roupa, por muitas vezes, foi uma caixa de papelão da Avon. Não sei se vocês conhecem aquelas caixas grandes que as revendedoras vendiam e que chegavam os pedidos. Pronto, durante um tempo, o meu guarda-roupa foi uma caixa daquela. Durante um tempo, o meu guarda-roupa foi um armário de um escritório, de uma loja de extintor, que era vizinho da minha casa, que deixou do lado de fora na rua, que meu pai pegou e que era o guarda-roupa da gente, e que hoje meu pai guarda as ferramentas dele. Quando eu falo disso, eu falo de meu pai. Meu pai, ele é do interior de Gamileira, e meu avô era agricultor. Meu pai e meu avô e minha família plantavam no interior para vender aqui na cidade, e vendiam na feira, antes do meu pai ser servidor público. Meu pai trabalha desde os 7 anos de idade. E meu pai é servidor público do estado de Pernambuco, mas isso não significa que meu pai ele ganhe o salário de Sérgio Moro, ou de um procurador, de um promotor, de um juiz. E a gente passou por muitas necessidades, minha mãe tendo que trabalhar, eu e minha irmã, e a gente não conseguia ter as coisas. E como filha de trabalhadores, a gente tinha picos bons e picos ruins, e eu lembro das coisas chegando. A gente teve coisas que ficaram na minha memória. Uma geladeira Brastemp, uma máquina de lavar Brastemp, um armário Itatiaia. A minha mãe chegou e disse assim, eu tenho um armário Itatiaia na minha casa, que pode estar até hoje, por uma opção dos meus pais de não querer trocar. Mas são coisas que a gente nunca teve acesso e a gente passa a ter acesso. E não é só pelo fruto do trabalho, porque a classe trabalhadora não ganha de acordo com aquilo que ela produz, ela é explorada, ela sobrevive com o salário mínimo. E quando chega uma linha de crédito, uma redução, quando chega políticas públicas para dar um acesso, isso precisa ser divulgado para que as pessoas possam conhecer o que o PT fez, e o PT fez muita coisa. Não é à toa que a gente tem 5 mandatos, o povo reconhece o que foi o PT no Brasil e que terminou afetando a vida de muita gente de maneira benéfica. Com certeza, com certeza. Eu mesmo sou uma das que reconheço e estou achando assim maravilhoso você trazer tudo isso para nós, né? Porque a gente precisa relembrar disso. Agora, me diga uma coisa, sua formação é engenharia, é isso que você falou, Kari? Eu fiz engenharia civil até o 8º período, no momento que a Lava Jato estava aí, e a Lava Jato destruiu a construção civil, e que nesse período eu engravidei do Inácio, aí Lula também foi preso, e nesse momento foi um momento muito turbulento para mim, eu não consegui concluir a universidade, eu deveria ter concluído engenharia em 2018. E para mim foi um mix de acontecimentos, né? Lula preso, eu engravidei, e depois eu descobri que eu não estava me encaixando mais na engenharia, e que eu tive a oportunidade de mudar de curso, e hoje eu estou fazendo licenciatura em pedagogia na Universidade Federal de Pernambuco, para ser uma futura professora. Uau. Você, então, é nossa colega. Cris é pedagoga. Eu sou pedagoga. Eu sou professora também, mas eu sou professora de teatro, né?
que é um lugar altamente político e a gente milita muito. O teatro é político o tempo todo, o tempo todo. Quando chega algum aluno, porque eu não gosto de política, eu digo, meu filho, aí eu já falo o que Lula falou, você faz política no momento que você levanta da cama e põe o pé no chão, você já está fazendo política, não tem para onde correr. Eu acho que eu tenho certeza que você vai ter uma carreira brilhante. Eu acho que a vereança é só o começo, viu, Karen? Sabe? Verdade. Porque a forma que você fala, as coisas que você traz, entendeu? Você sabe que eu só não voto em você porque eu não moro no Recife. Né? Porque se eu morasse, eu já tinha minha vereadora. Me diga uma coisa, com isso tudo que você está contando, que a gente sabe que quando começou essa ascensão da extrema-direita no Brasil, e essa era Bolsonaro, que, graças a Deus, ela está indo fazer parte do passado mesmo, dividiu muito a família, né? Dividiu muito as famílias, coisas assim que de família brigar, de parente não se falar, essas coisas que não aconteciam, né? Esse ser do mal, ele trouxe isso para a gente. Na sua família aconteceu alguma coisa assim? Tem algum bolsominion na sua família? Rolou alguma Tem coisa vários, desse tipo? né? Vários. Vários bolsominions, né? Que não eram, mas viraram bolsominions. E ficou um momento difícil ali em 2018, né? E eu hoje consigo conviver com eles, mesmo eles sendo bolsonaristas. Eu entendo que é muito mais por um esforço meu de respeitar o outro do que da parte deles, porque eles sempre ficam naquela alfinetada, e eu não sou uma pessoa que eu tenho muita paciência, não, mas eu tento relevar esse contexto, porque eu acho que a gente está numa fase de ter que ter diálogo com essas pessoas para que a gente possa trabalhar o processo de conscientização e poder resgatar essas pessoas, porque a gente precisa furar a bolha, não só se manter dentro da esquerda, porque senão eles vão avançar, mas também, se quiser tirar onda com a minha cara, se eu não tiver muita paciência, eu vou para cima, porque eu também estou aqui para isso, né? Eu acho que a política, ela é a arte do diálogo e do respeito. Quando fura isso, aí eu também furo também e parto para o deboche, para a ironia. Mas eu acho que você... Desculpa, te interrompi. Não, agora eu pode falar. Eu acho que você usou o verbo certíssimo quando você falou a gente tem que resgatar essas pessoas, que é um resgate, elas estão no lugar que elas precisam de ajuda e de resgate, é exatamente isso, né? Deixa eu só ver aqui os chats, como é que estão. Gente, podem mandar pergunta que a Karen responde, tá? Olha aqui, ó. Você viu que Mulheres Arretadas está aqui? Maria Fernanda Barbosa, boa noite. Tarsila, boa noite. Adriana Silva, boa noite, companheiras de luta. Fernando Nascimento, boa noite. Pô, só está dando boa noite. Maria Amélia de Araújo, boa noite. Olha para Maria Fernanda, que ela falou aqui, ó, Maria Fernanda Barbosa. Só gente bonita e democrática aqui. Exatamente. Oh, que fofa, deve ser a Kari, viu? A fofa deve ser a Kari. Maria Carmo Oliveira Rocha. Gente, eu não estou colocando na tela, porque eu não sei fazer isso. Mas no próximo, eu juro que eu farei, na próxima live. Estou aprendendo devagarzinho a mexer no StreamYard. Maria do Carmo Oliveira Rocha, boa noite, garotas. Mônica Souto, boa noite, comunidade. Beth, olha Mulheres Arretadas aí, ó. Boa noite, Xanda querida, que é a Luciana Brasil, que é uma querida. Uma querida. Você conhece a página, não conhece, Kari? Mulheres Arretadas? Você conhece essa página, Mulheres Arretadas? É maravilhosa. A gente começou a se falar muito, né? E na pandemia a gente começou a se falar mais ainda, e ela fez um vídeo maravilhoso, que era com a coisa do uso da máscara e tal, chamou várias mulheres para fazer, me chamou também, eu fiz. E aí a gente nunca tinha se visto pessoalmente, a gente se encontrou pessoalmente, se viu na posse, lá em Brasília. Eu andando já, voltando, aí ela gritou, Xanda! Gente do céu, se ela não grita, ia passar batida, a Lu. Foi massa. E aí eu já vou aproveitar para dar um spoiler, viu? Que a Lu é nossa convidada da semana que vem, a Lu da Mulheres Arretadas. Vai estar aqui semana que vem com a gente, viu, Kari? Ela, maravilhosa. Não, quem não conhece ela, né? Porque a Kari, por exemplo, a Kari na página lá no Instagram, ela bota o carão. A Lu, ela não bota o carão. Então, a Lu, ela é que nem um Lombardi, né? Tem aquele pessoal que nunca viu. A gente sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Pois vai ver ela aqui.
na Folha Democrata. Ó, vamos aqui, Elizabeth. Boa noite a todas essas mulheres maravilhosas. Parabéns, Cari. Sua fala é sempre proveitosa, com certeza. Ó, Cari não escolheu o PT, acho que foi o PT que escolheu Cari, o que a gente acabou de falar. Maria Fernanda aqui, ó, concordando com a gente. Adrien, é bom demais presenciar essa trajetória de guerreira. Dircilene Tavares, antes do PT, nós só tomávamos refrigerante no aniversário de ricos. Juíra Fonseca, boa noite, meus amores. Mulheres arretadas, eu te reconheci, né? Beijos, querida. Aqui, ó. Joana Caldeirão, boa noite, povo lindo. Trevosa, Lux. Trevosa hoje estava de manhã no Notícias da Manhã. Trevosa está aqui com a gente nas programações. Boa noite, amores. Boa noite, Cris e Cari. Também, mulheres arretadas. Só aproveitando que eu dei essa pausinha, deixa eu falar logo para vocês da nossa programação. A gente tem de segunda a sexta, às 8 da manhã, o Notícias da Manhã com Pedro Zambarda. Você já acorda bem informada, porque ele dá as principais manchetes, ele lê e faz uma análise, tá? E a gente tem, à noite, segunda-feira, às 21 horas, da Superfaixa das 21. Segunda-feira é o Descendo do Salto, que é o nosso programa, que nós estamos voltando hoje, depois de um mês de recesso. E a gente tem na terça-feira o Futebolizando, que é a melhor resenha de futebol com Dudu Fontes. A gente tem quarta-feira o Folha Entrevista, que é o Pedro Zambarda sempre entrevistando alguém interessante. Ele já entrevistou o Cacai, o João César de Castro Rocha, o Roberto Tardelli. Vai me lembrando, Cris, que foi muita gente que ele já entrevistou, o Dom Ernesto. Então, assim, toda quarta tem uma galera, uma pessoa legal que ele vem em entrevista. Quinta-feira a gente tem o Esporte ao Avesso. E olha, agora, entre setembro e outubro, a gente vai estrear um programa de humor político na sexta e vamos ter um noticiário à noite também. Já falei demais, tá? Estou dando muito spoiler hoje. Vamos voltar para a Cari. E, ó, gente, não se esqueçam, vocês podem dar superchat para a gente, fazer pergunta para a Cari, contribuir com o canal, tá? Quem quiser, não quiser dar superchat, dá o Pix. O Pix nosso é o folhademocrata@gmail.com. Então, contribua com o canal, porque é um canal que realmente só é patrocinado por vocês mesmos. Tá? Exato. E aí, Cris, vai você agora com a Cari. Cari, aí no Recife, fala para a gente um pouquinho do cenário, né, político aí no Recife, é mais esquerda, como é que é o contexto, assim, o ambiente na política do Recife? Fala um pouquinho para a gente. Eu vou falar. Aqui na cidade do Recife, assim, eu acho que é nítido que a direita e a extrema-direita não conseguem avançar no Nordeste. Eu acho que isso é algo já nítido, fruto das políticas públicas e do compromisso do presidente Lula com a nossa região. Uma região que sempre foi esquecida, invisibilizada e que tratada sempre em último plano. A cidade do Recife, ela é uma cidade inquieta, revolucionária, uma cidade democrática, mas, ao mesmo tempo, também é uma cidade que tem conservadores, que existem alguns grupos políticos que tentam criar uma onda que não consegue resistir, porque o PT ele é um partido forte a nível nacional e que hoje, no momento, a gente vive um cenário que nunca existiu na história da nossa cidade. É a primeira vez que o PT não tem uma candidatura majoritária, a militância não tem o seu prefeito ou a sua prefeita do Partido dos Trabalhadores, e que a gente vive um contexto político diferente, né, de tudo que a gente já vivenciou, mas que a gente segue aqui firme e forte para poder defender o legado do Partido dos Trabalhadores, para dizer para a militância petista que eles têm uma candidatura petista para se chamar de sua e que a gente está aqui para se somar junto com a classe trabalhadora. Então vamos lá, olha ela aí! Boa noite, Dai. Muito feliz de você estar aqui com a gente, viu? Prazerzaço estar aqui, Xanda. A todos os internautas que estão por aqui, já chega dando like, curtindo, compartilhando. Se você não se inscreveu, se inscreva, vamos fortalecer essa rede progressista
que é muito importante para a gente estava aqui nos bastidores falando disso, a gente quer ser feliz, e para ser feliz o Brasil precisa ser liberto, e para a gente ser liberto a gente precisa estar junto, unido, fortalecendo essa rede. Tem eleição aí no próximo domingo, então estamos juntos. Prazerzaço, Xanda está aqui na Folha Democrática. Eu, por força do trabalho, às vezes não consigo acompanhar tudo, mas está sempre ali no meu radar, assim, aparece de vez em quando no YouTube, dá para ver ali, acompanho algumas lives aqui. Meu agradecimento pelo convite, uma honra estar aqui, e estamos lá, vamos botar esse papo aqui. Nossa, honra nossa, né, de receber uma pessoa maravilhosa e militante e forte que nem você. Então, Dai, o Descendo do Salto, a gente chama a mulherada progressista, para a gente falar, lógico, vamos falar da militância, vamos falar de política, mas vamos falar da gente também, né? Então, já falando de você, para a gente, né, para a galera que conhece a Daiane, de estar todo dia lá no 247 vendo a Daiane militando e no jornalismo e tal, mas aí a gente quer saber um pouquinho da Daiane pessoa. Então, assim, já quero saber de cara como é que a política entrou na sua vida. Olha, a política entrou na minha vida pelo movimento estudantil. Eu sou cria do movimento estudantil aqui de São Paulo, sou de Itaquera, Zona Leste, periferia de São Paulo, fui criada em Guaianazes, venho de uma família muito humilde, mas de muita fibra, de mulheres de muita fibra, né? Fui criada pelos meus avós paternos até os meus 15 anos, depois vim morar com a minha mãe, onde estou com ela até hoje. Tive uma criação, por incrível que pareça, evangélica, uma família batista, mas sempre me inquietava certas questões, sempre uma família branca na sua essência, né, tinha alguma coisa que estava ali fora do lugar, e eu falando, peraí, deixa eu entender como é que é esse negócio, né, de família, de raízes, e aí fui me encontrando, e quando eu vim morar com a minha mãe, já com 15 anos, minha mãe, empregada doméstica, saía para trabalhar, deixava a gente, quando eu era pequeno, saía para trabalhar e deixava a gente em casa, a gente ficava até as 9, 10 horas, que era o horário que ela chegava. Naquele tempo não tinha celular, não tinha telefone do vizinho, era rezar e torcer para que nada de ruim aconteça. E a gente morava num cômodo de cozinha, essa casa a gente construiu depois, morava no cômodo de cozinha, eu, minha mãe, meu irmão, e minha irmã mais nova, de 1 ano só de diferença. A gente tem pouca diferença entre um e o outro aqui, mas meu irmão, ele trazia para dentro de casa os discos do Racionais. Eu ainda tenho os bolachas aqui, os discões, bolachas. Aquilo já me, né, dava um alerta. Racionais e periferia, tudo se entendia. E ali, a partir dali, a coisa já abriu. E aí, já no colégio, né, fazendo o ensino médio, fui fazer o Grêmio, naquela linha, tem festa, vamos organizar não sei o quê. Depois começou, né, a carteira que estava quebrada, era um tal de botar a gente para fazer faxina da escola, e a gente começou a falar, ué, a gente não tem que ter pessoas para fazer isso, os alunos não podem fazer isso e tal. E aí vai indo, esse movimento todo foi me levando para a União Municipal de Estudantes Secundaristas. À época a gente nem tinha meia entrada, a gente hoje está falando de tarifa zero, né? Mas naquela época a gente estava lutando para meia entrada, para garantir meia entrada, que o prefeito na época era Paulo Maluf. A gente batalhou ali com Paulo Maluf, foi uma batalha daquelas. O Paulo Maluf até gostava da gente, ele recebia a gente, parecia que a gente estava ali numa sessão com uma pessoa que parecia muito diferente daquela história que todo mundo dizia para a gente nos livros e tal. E ele era muito simpático, um político, né? Um político que hoje é raro, e que sabia fazer política, enfim. Mas fui cria desse movimento estudantil ali, a partir dali conheci os movimentos progressistas, os movimentos de esquerda. Viajei muitas vezes cuidando de manifestação, o impeachment, né, do Collor, participando ali das manifestações daqueles caras pintadas. Sou contemporânea do Lindbergh e de tantos outros aí. Você tinha que idade nessa época, Dai? Eu tinha de 14 para 15 anos. Foi uma encrenca aqui em casa, porque imagina, a família começava a sair, fazer manifestação, viajava para Brasília, mas isso não tem futuro, larga isso, você não vai para a escola, falta no trabalho. Nessa época eu trabalho desde os 12 anos, então já tinha uma pressão, né, porque a gente
vem de uma família que tem que se manter, e os filhos eles não ganham salário para si, né? O salário da gente era para dividir e pagar as despesas da casa. Se sobrasse um dinheiro para um final de semana numa balada, ainda ia. Mas com 15, 16 anos já estava ali bem enfrunhada já, assumi a direção da entidade durante um tempo, fui diretora de lá, depois fui para a UBS, e aí foi indo. Militância foi construindo, me forjando, e eu já tinha essa veia do jornalismo já, né? Eu já queria fazer, todo mundo sempre falava, é engraçado, porque hoje em dia alguns me encontram, você faz o quê, Dani? Eu sou jornalista. Eu sabia que você é jornalista, nem eu sabia, né? Nossa, eu passo por isso também, quando você fez o quê e tal? Teatro e tal, mas eu sabia, você só podia fazer teatro, é isso, né? Coisa interessante. As pessoas já sabiam e a gente é que não sabia ainda, estava ali buscando e tal. Eu sempre fiquei com o pé no jornalismo. Podia ter avisado logo, né, pra gente. Podia já ter encaminhado, mas era difícil. Toda uma geração, eu comecei, fui para o jornalismo, eu entrei com uma redação de jornal, chamada Jornal Hora do Povo, ligado ao pessoal do MR8 e tal. Eu tinha 18 anos, imagina, uma redação, 30 pessoas, muito jornalista safo ali, e eu com 18 entrando numa redação. Ali eu me formei, assim, aprendi muito com aquela redação, com aquelas pessoas, com aqueles comunistas, né, que me ensinaram a fazer a dialética, me ensinaram a ler um bom texto, me ensinaram a questionar, e dos 18 até os 20 e tantos, eu fiquei por ali aprendendo com aqueles caras e sempre, nunca me pautei para o jornalismo da grande mídia, assim, todo mundo da família falava assim, você vai trabalhar na Globo, não vou trabalhar na Globo, não, admiro o trabalho que a Globo faz, do ponto de vista técnico, porque são excelentes do ponto de vista técnico, mas não é minha praia, nunca foi minha praia. Eu estou achando interessante, assim, que a gente tem algumas afinidades na história, né? Essa história de trabalhar na Globo também eu já escutei muito. Ultimamente, graças a Deus, eu não escuto mais, não. Amém. Né? Mas logo no começo eu escutava muito também. Eu não sei por que a Globo é um sinônimo de sucesso, né? Para quem não está dentro exatamente do que a gente está fazendo. Mas, assim, eu também tive essa criação evangélica, batista também, exatamente como você. E é muita coincidência, né? Isso, mas eu comecei também com 14, 15 anos a já me voltar para a militância, né? E também pelo movimento estudantil. O movimento estudantil, eu acho que ele é muita gente começa, né? Abre os olhos através do movimento. Exatamente. Por isso, ele é visto como uma ameaça, né? Para políticos da direita e tudo mais, como a gente sabe, né? Agora, Dai, você até pela diretora da escola, né? Eu lembro que eu tinha um professor, eu comentei isso esses dias com o Paulo Moreira Leite lá na TV 247. Os professores às vezes não gostavam muito o que a gente fazia, a gente mobilizava e tal. E aí eu estava no supermercado aqui em Itaquera, encontrei um professor meu, Deus Dete. E aí ele encontrou eu e meu irmão também fez movimento estudantil comigo, ele, que bom ver vocês, como vocês fazem uma falta. Aí eu, sério, professor, por quê, né? Ele falou, não, os alunos naquela época, eles eram muito mais engajados. Eu falei, professor, dá um incentivo lá para a galera, porque às vezes falta um pouco disso. Eu como venho do movimento estudantil, eu sinto que há uma distância hoje mesmo, sinto essa falta. Não sei se as redes sociais interferiram tanto, se os governos progressistas acomodaram o movimento estudantil, mas eu sinto falta dessa rebeldia também, dessa participação mais efetiva dos estudantes, que estão por aí, estão fazendo, estão acontecendo, né? Olha, eu vou te falar uma coisa que eu sinto muita falta disso, e eu, assim, que era jovem, também era do movimento estudantil e também era engajada, e hoje eu sou professora, e sou professora de adolescentes também, sou professora de adulto e de adolescente, e eu vejo isso, sabia? Na juventude eu vejo essa falta, assim, sabe, do engajamento, assim, da inquietação, eu vejo, né? em alguns, mas é muito pouco, sabe? Muito pouco. Antes a gente era uma quantidade maior, então isso ampliava, né? Ampliavam as forças, né? Hoje não, é um ou outro. Olha, Dai, eu vou te falar, tem colégio. Tem colégio que eu dou aula, que inclusive esse aluno, que é o engajado, ele é visto como peixe fora d'água. Entende?
Eu vejo muito isso. E Eu isso acho que dá uma dó, né? tem Porque a um gente senso sabe a crítico força. que se perdeu um pouco, né? A nossa sociedade é uma sociedade muito baseada no consumo e tudo muito líquido, né? É tudo muito efêmero, né? Então, talvez seja um pouco disso, e inclusive é isso que também os fazem adoecer. Eu vou contar aqui um caso particular que a gente enfrenta há quase um ano na minha família por conta de uma perseguição à minha sobrinha, né? Um ex-namorado de 16 anos, ela de 16 anos, à época 15 anos. Ela terminou o relacionamento, quando terminou virou inferno, né? Então ela é alvo de páginas nas redes sociais, atacando, páginas ameaçando, a gente fez boletim, a gente encaminhou medida junto ao Ministério Público, ela tem medida protetiva, mas as coisas não cessam, né? As páginas não param, as ameaças não param. E nesse processo todo eu tive que mergulhar muito nesse mundo das redes sociais para entender como é que funciona a cabeça deles, entender como é que as coisas se proliferam, né, controlar isso, porque eram ataques de difamação, calúnia contra ela e tal. E aí a gente percebe o quanto isso aqui, essas redes sociais, elas adoecem essa juventude, né, elas tiram a esperança, elas tiram a perspectiva, né. Eu fui uma adolescente que tinha muitas dificuldades familiares, financeiras, mas a gente ainda tinha uma coisa de sonhar, né, de falar: "Não, vou trabalhar, vou ganhar uma grana, vou lutar aqui, fazer a diferença", quando comecei a fazer o movimento estudantil. E quando eu decidi fazer faculdade, porque eu comecei no jornalismo antes de fazer faculdade, já era 2003, e era uma perspectiva, o Lula veio e deu abriu uma porteira, assim, né, que você fala, aquilo que a USP era só para rico, você fala: "Não, agora vai ser para mim também", e né, e hoje é. Eu entrevistei o saudoso professor Dalmo Dallari muitas vezes, e uma delas eu perguntei: "Professor, o senhor está desde 72", o professor Dalmo Dallari dava aula desde 1972 na USP, era aluno e depois virou professor. O senhor assistiu essa faculdade ao longo desse tempo, como é que o senhor vê essas mudanças nas cotas, né, a participação de indígenas, negros, dentro de uma universidade que era só elite, era só os doutores, filhos dos donos do café, enfim, dos fazendeiros, e depois da elite financeira desse país. Ele falou: essa faculdade virou de ponta cabeça, porque a forma dessa juventude que chega, periférica, negra, indígena, ela muda a forma de pensar o direito, e isso é transformador. Então, é essa perspectiva que os governos progressistas trouxeram para essa juventude. E aí, de repente, vem o golpe, né? Vem todo esse processo bolsonarista, tudo isso traz uma desesperança para muitos jovens, né? Então, é um processo que a gente precisa resgatar para que essa juventude, esse movimento estudantil tenha conexão, né? Fazer a conexão com essa juventude novamente é um trabalho que não se faz rapidinho, não é um tweet ou uma postagem no Instagram que resolve, né? É engraçado isso, né? Porque a gente está nas redes também, de certa forma, mas a gente utiliza as redes de uma forma diferente. Muito. Então, isso que você falou, isso que você falou, né, de como adoece o jovem, o adolescente, às vezes a gente sabe porque a gente vê uma matéria aqui, outra ali, mas a gente não tem a dimensão de como isso é forte, como isso tem crescido e como isso está grave, problemático mesmo, né? Agora, inclusive, tem até esse movimento, né, de tirar o celular enquanto está na sala de aula e tal, talvez isso até faça a galera diminuir um pouco, né, Dai? Agora, deixa eu te falar, como é que você fez a ligação? Antes de eu te perguntar isso, eu quero só dar uma partezinha, porque você falou uma coisa que me tocou aí pra caramba, quando você falou da USP, dessa transformação que passou e que você falou, poxa, eu posso fazer essa faculdade também. Engraçado isso, né? Porque quando eu era adolescente, que eu comecei a militância, eu falei, pô, eu quero fazer uma faculdade, mas eu me lembro muito, muito mesmo, assim, de quando eu era adolescente, a gente tinha 2 tipos de faculdade. A gente tinha, que é o que a gente tem hoje ainda, mas de forma diferenciada. A gente tinha a faculdade particular,
que era caríssima, totalmente fora do alcance da gente, porque era caríssimo, caríssimo. Então, era para rico, ponto. E tinha a faculdade pública, que também era para rico, porque para você passar num vestibular para essa faculdade, você tinha que ter vindo de ótimos colégios, tinha que ter uma base que o ensino público ou de um colégio, às vezes, de bairro, já não lhe dava. Então, assim, o pobre, ele não tinha garantia de que ele ia fazer faculdade nenhuma, nenhuma. E isso foi Lula que mudou, né? Então, assim, quando eu vi que eu podia fazer uma faculdade, eu fiz aqui a UFBA, né? E a minha filha também fez UFBA. Então, assim, eu sei que é uma coisa que eu tenho muita gratidão ao Lula por ele ter feito isso, porque isso transformou muitas vidas, inclusive a minha, né? E a da minha filha também. Então, você falou isso e eu me lembrei, porque acho que é tão fácil, né, Dai, a gente esquecer as coisas, né? A gente achar que tudo foi sempre assim. E não foi. E eu não tive cotas, não fui por cotas e também não fui por fiéis, nada disso, mas abriu a perspectiva, aquela coisa de falar assim, eu também posso, né? O Lula é isso também, né? E quando ele vai no fórum da ONU, quando ele chega num determinado lugar, que você fala, ó, esse cara é dos meus aí, esse cara sabe o que eu sofri, conhece o caminho que eu tenho que percorrer, ele entende do que eu estou falando, e ele chegou lá. É um orgulho, assim, e isso dá um olhar para a vida, né? Eu acho que o bolsonarismo, o lavajatismo, CMBL, lixo, né? Essa gente é lixo para mim. Abomino esse tipo de gente que tirou essa perspectiva, transformou tudo num entretenimento, numa humilhação ao outro, né? Esses jovens do MBL, que supostamente dizem defender lá alguma coisa, eles transformaram a política numa coisa banal, numa coisa que você não quer ficar perto. O povo também de saco cheio, também você fala, pô, toda hora vocês só ficam brigando, ninguém defende o meu, eu não vou me preocupar com isso. Acho que tem uma justeza também nesse sentimento, às vezes, de falar, fica aí, vocês ficam, ninguém resolve o nosso problema mesmo, né? Se eu não trabalhar, se eu não fizer, é por isso que os Marçal da vida, quando chega, que faz esse discurso da meritocracia, é só você querer, é só você pensar que você pode, você vai poder. Esse tipo de pensamento é aquilo que individualiza as pessoas, né? Que transforma aquelas pessoas num indivíduo que distancia do coletivo, da coisa de vamos fazer junto aqui, o que é melhor para você, deixa eu respeitar o que você está falando. É muito engraçado, porque eu fiz a faculdade de jornalismo e tinha ali toda uma experiência, mas depois eu falei, eu quero fazer outra faculdade, não vou continuar aqui no jornalismo, fazer outras faculdades de jornalismo, porque eu não pretendo dar aula, enfim, minha praxe já estava bem formada ali, vou fazer direito, que eu acho que vai contribuir para a minha formação. E ali eu me assustei com a juventude, porque eu já estava com mais de 30 anos, quase 40, e ali você fala, o que aconteceu com essa molecada aí? O que está acontecendo? Porque é uma juventude que muitas vezes, dentro dessa perspectiva que vinha do Lava Jato, foi o período que eu fiz a faculdade, foi o período da Lava Jato, é um pessoal que não reflete, é um pessoal que não se questiona, é um pessoal da manada mesmo, assim, que vai muito no fla-flu, né? Ou você é ou você não é. E é engraçado que, apesar de todo o meu posicionamento, eu nunca deixei de me posicionar dentro de sala de aula sobre qualquer assunto que fosse, ainda mais naquele período de Lava Jato, eu fui orador, eu fui representante de turma, e depois fui oradora de turma. Mesmo com todo mundo odiando tudo aquilo que eu falava, é muito contraditório, né? Porque as pessoas me respeitavam, elas confiavam em mim para certas coisas, né? Eu participei da comissão de formatura, por exemplo, por escolha da sala. As pessoas confiavam em mim, mas não queriam acreditar naquilo que eu defendia. Eu falo, como é que é contraditório isso? Depois veio o bolsonarismo, eu acho que eu entendi menos ainda essas contradições, porque vai entender alguém que defenda o Bolsonaro depois da pandemia? Eu não consigo entender alguém que defenda o Bolsonaro depois de tudo que ele fez na pandemia. Vai entender uma mulher que defenda o Pablo Marçal depois do que ele falou hoje, ou quando ele se refere a Tabata dizendo que ela não é casada e por isso ela não tem que ser prefeita, porque ela não sabe administrar, né, por não ser casada. Escutar isso e permanecer nesse tipo de personagem é muito difícil. Olha, eu vou te falar que eu fiz
um roteirozinho, né, para a gente fazer esse bate-papo. E você sabe que nos tópicos que eu coloquei no roteiro tinha lá Pablo Marçal, porque não tem como a gente não falar dessa criatura, né? Na verdade, eu vou te ser bem sincera, às vezes eu não quero falar, nem ver, entendeu? Mas não tem como, porque, Dai, aproveitando que você já deu essa deixa, né? Eu quero te perguntar outras coisas, mas depois eu volto, mas aproveitando que você já deu essa deixa, né, de falar dele, porque eu queria te perguntar, até por você ser de São Paulo também, né? Aconteceu uma coisa assim inédita, pelo menos para mim inédita, porque eu nunca vi isso acontecer, que é assim, uma eleição municipal de repente virar uma coisa nacional. Eu nunca vi isso, eu nunca vi. Se aconteceu em algum momento, realmente para mim passou despercebido, né? Porque assim, geralmente, cada cidade está ligada nos seus candidatos, nos seus debates, nas suas coisas. Eu estou vendo o Brasil inteiro comentar e está ligado nos debates de São Paulo, nas coisas de São Paulo. Por quê? Por causa dessa criatura chamada Pablo Marçal. Eu estou falando criatura, mas eu diria até uma aberração, porque aquilo ali, para mim, é uma aberração, entendeu? Sim. Sabe? O Pablo Marçal é muito presente nas redes sociais, né? E ele já, Sim. desde a eleição de 2022, que ele tentou se lançar candidato a presidente, ele já trabalhava numa perspectiva política já há algum tempo. Essa nacionalização eu acho que é fruto disso também, porque ele, na verdade, ele aposta as fichas aqui se ele ganhar lucro, mas ele aposta as fichas para frente, né? Ele surgiu boatos, conversas de que ele tinha negociado com o PL, inclusive, de sair candidato ao Senado. E se fosse, pensando aqui o capital político que ele já conseguiu angariar, é capaz de conseguir. Ele tem um perfil de construção dessa estratégia que ele consegue furar as bolhas. E ele, por exemplo, se eu olhar, assistir um vídeo dele, depois aparece 30 vídeos dele na sequência. É um domínio do algoritmo que o Lula não consegue fazer. A gente aqui batalhando nos canais progressistas não conseguimos fazer. Não chega. E por quê, né? Porque essas plataformas todas têm o domínio do império mesmo, elas também jogam a favor disso, né? Tem interesses em tudo isso. Sim. Ele nacionalizou uma coisa que ele já trabalhava com ela pelo menos há 4 anos, brincando, são 4 anos trabalhando só com cortes, só com aquelas as falas, né? Meio coach e tal, de autoajuda, aquelas coisas todas, na base de uma manipulação de um sistema, né? E aquelas coisas todas. Não, mas o que eu fico boba nesse caso em si, Dai, é porque eu acho que é tão escancarado, a picaretagem é tão escancarada, que eu fico, como é que ele pode enganar a pessoa? Poxa, tem aquele vídeo dele no Pico dos Marins, ali, né, escancarado ali o que ele fez, de colocar aquelas pessoas em risco, precisar depois dos bombeiros irem lá tirar. Depois tem aquela outra situação de colocar os funcionários para fazer uma maratona, um rapaz novo morre, perde a vida por conta disso, né? Depois tem aquela, para mim, uma das coisas mais horrorosas que eu já vi, ele pegar a cadeirante e falar que ela ia andar e colocar ela de pé, a cadeirante, obviamente, não anda. Quer dizer, isso é tão... Eu acho que está tão escancarado que como é que uma pessoa está vendo isso e está achando que esse cara tem razão em alguma coisa? Isso Né? é Ele chega... escandaloso mesmo, né? Mas é aquilo que a gente estava falando, porque o Pablo Marçal é o puro suco do bolsonarismo, né? Eu botei no título isso hoje. Porque ele é a essência do bolsonarismo, com todas as técnicas das mídias que o Bolsonaro talvez quisesse ter, né? Ser um cara todo alinhadão, fazer harmonização e ainda ficar bonito, ser atlético, né? O Bolsonaro não conseguia nem fazer flexão, o capitão não sabia nem fazer flexão. Ser um cara que... fazia de pescoço. Ele fazia só o pescoço. É um picareta, né? Típico picareta. E ter essa oratória, né? O Bolsonaro não tem oratória. O Bolsonaro começa a falar, ele não tem um discurso, né? É tudo muito decorado ali, duro, e não emociona. Ele só emociona pelo ódio, ele movimenta pelo ódio porque as pessoas veem nele
esse ser que representa alguma coisa que eles odeiam no resto das pessoas, né? Então, o Pablo Marçal consegue fazer esse efeito com toda uma característica que, aparentemente... Por exemplo, você falou que você veio de uma família evangélica, batista. Eu não consigo olhar, por exemplo, para o Silas Malafaia e ver um pastor. E eu fui criada numa família evangélica. Eu não consigo. De jeito nenhum. Ele espuma ódio. Ele não consegue falar uma palavra que seja de perspectiva, de amor, que é aquilo que Jesus, que eu sempre aprendi dentro de casa. O Pablo Marçal, ele é pior ainda, porque ele se forja, todo mundo está vendo que ele está usando aquela palavra, que ele está usando termos para manipular você, e fica falando, eu serei o servo dessa cidade, eu vou glorificar esse município, essa cidade. Ele fica usando palavras que fazem parte ali do vocabulário de quem é evangélico, e você percebe que é um manipulador, é um fariseu, típico fariseu. E as pessoas seguem esse cara. Eu tenho uma parte da minha família aqui que vota nele, que diz que ele vai ser o cara. Você fala, que parte do evangelho que esse povo está lendo da Bíblia que eu não li, nunca vi. E eu não sei como isso brota. Na verdade, é esse ódio que está alimentado na cabeça das pessoas. Assim, que você fala, teve um tio meu aqui que ficava espumando nas redes, eu falo, vai ajoelhar e rezar, orar a Deus, pedir para que o mundo fique melhor, porque você só está destilando ódio, que evangélico é você, que cristão é você. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca pregou esse tipo de coisa. Você só fala de morte, de guerra, de ódio ao outro. Isso é muito triste, assim. E aí entra um pouco daquilo que a gente está falando da perspectiva, né? Que mundo é esse que a gente está dando para os nossos jovens, né? Um mundo de guerra, um mundo de uma possível guerra nuclear, um mundo em que, se você não tem um carro, o celular da moda, você não é nada. Um mundo em que as mulheres podem ser assassinadas e perseguidas, e está tudo certo, porque quem mandou, né? Ela é minha mesmo, eu sou o macho, né? O discurso do Pablo Marçal é: você é um arregão, você não vai ser macho para fazer não sei o quê. Que mundo é esse? Então é difícil mesmo para a juventude falar. Aí toma uma cadeirada. Exato. E aí a gente até tem que rir, né? Porque era aquela cadeirada que todo mundo queria dar. E aí você também, eu me questiono isso. Por que a gente fica feliz com isso? Né? Por que a gente se satisfaz com isso? Esse é o mundo que a gente está vivendo. A gente está vivendo, por exemplo, esses dias, lá no 247, um momento muito difícil, que a gente teve uma perda de uma companheira, uma jovem de 36 anos, Natália Urban, uma jovem internacionalista, guerreira, inteligente, uma menina articulada, uma menina que dedicou a sua vida, toda a sua trajetória profissional para fazer um bom jornalismo em defesa dos povos, né, da Palestina, dos povos da América Latina. Menina muito jovem. E a gente viveu ali dilemas do cotidiano, né, de como a gente trata uma situação que ainda está muito, muito cheia de nuances, muitas informações picotadas. Como é que a gente trata isso como informação? Até que ponto a gente tem que expor a vida de uma companheira? Até que ponto vale a gente falar sobre determinados assuntos sem esquecer que tem muita gente doente, que tem muita gente mentalmente passando por dificuldades, e ao mesmo tempo a gente tinha que ler mensagem dizendo para a gente assim: vocês estão escondendo, vocês não estão falando o que deve, vocês têm que falar para a gente. E aí você fala, esse é o nosso público, esse é o público que a gente diz que é o público que vai fazer a diferença, que é o público democrático. Então, é aquilo que a gente também fala sobre a questão do racismo, da misoginia, do machismo. Isso não está resolvido no campo progressista. Muito pelo contrário, a gente tem que resolver muita coisa. A gente luta para que isso, e os nossos espaços são mais democráticos para fazer esse debate, a gente consegue fazer de forma mais profunda até, mas não está resolvido. Então, é muito difícil a gente, como mulheres, né, o programa chama aqui Descendo do Salto, eu entrei aqui e falei com a Xanda, falei, estou sem maquiagem. Fiquei o dia inteiro trabalhando, acordo cedo,
tomei banho, falei, não vou passar maquiagem de novo, acho que tá bom, assim, mas a gente se cobra, porque o público às vezes cobra muito da gente, nós mulheres, né? Mas não cobram dos companheiros, os homens podem entrar de barbas para fazer, cabelo despenteado, que ninguém fala nada. Eu já li, eu não sei você, Xanda, mas eu já li cada mensagem, cada comentário no chat que você fala, gente, que isso? Se eu não me cuidar mentalmente aqui, eu não consigo segurar essa onda aqui de responder, de, enfim, é um pouco desse processo que, infelizmente, a gente tem que encarar e buscar fazer com serenidade, né, com respeito às companheiras, com os companheiros, mas buscar construir uma coisa saudável, promover o debate. A gente, às vezes, traz lá um cara que é mais à direita, e aí o público vem, pau, respeito, mas eu não posso ler uma mensagem, eu convido uma pessoa para falar sobre um determinado assunto. Eu não posso ficar lendo mensagem que xinga aquela pessoa. E as pessoas acham ruim que a gente não lê a mensagem que xinga. Gente, eu não posso. Eu convidei alguém para entrar na minha casa. É o mínimo, né, Dai? Mínimo da educação, né? Mínimo da educação. O jornalismo, né, Xandra? Porque jornalismo não se faz combatendo boca. Jornalismo se faz com pergunta, se o cara está ali defendendo uma coisa absurda, você faz a indagação correta, sem precisar humilhar, sem precisar agredi-lo, e colocar para ele botar se expor ali e colocar o seu pensamento. Obrigada, até mais, tchau. Só não vem ser fascista, só não vem, né, ser racista. Não, aí não. Te corta. Aí não dá para nem convidar, né? Pois é, mas fora isso, a gente tem que ouvir aquelas pessoas que, mesmo que não falem aquilo que a gente quer ouvir, que a gente gostaria, ou que, por exemplo, a gente falar sobre isso, a gente lembra da Simone Tebet. Quem é a Simone Tebet hoje? Quem imaginaria que a Simone Tebet cumpriria o papel que cumpre hoje, com todas as críticas que possam ter? Ela tomou a decisão do lado certo. Teve muita gente da esquerda que decidiu ir para Paris, né? E ela decidiu, não, eu vou apoiar esse aqui, eu vou, né? Tomou a decisão individual de apoiar esse governo. O Alexandre de Moraes... É o mínimo, né? Quem é o Alexandre de Moraes, né, hoje? Quem imaginaria que aquele Alexandre de Moraes, secretário, ministro da Justiça, que numa manifestação, Marcha das Mulheres Negras, foi bomba na mulherada lá, quem imaginaria que esse cara ia ter esse papel que cumpre? Pode ser que daqui a um tempo ele revire a chave e volte e tudo? Pode, mas agora ele cumpre um papel importante e deve ser apoiado, né? E agora, sem mais delongas, vamos chamar a Sara para a gente começar o nosso bate-papo. Sara Góes! Como está você? Oi, Xanda. Oi, Dudu. Onde quer que você esteja. Oi, cachorrinhos da Xanda também. Estão cochilando aqui. Então, tudo bom, Sara, muito... Não, tudo ótimo, estou super feliz de estar aqui com você, porque essa temporada do programa eu estou fazendo assim com mulheres que eu sou fã, entendeu? Olha. E sou admiradora. Então, para mim, está uma coisa maravilhosa, entendeu? Já falei com a Mafê, já falei com a Dai, já falei com a Luciana Brasil, da Mulheres Arretadas, com a Cari Santos, agora com você. Essa temporada eu estou só na delícia do programa. Menina, eu vi a Luciana Brasil. Eu não sabia quem é que ficava por trás do perfil do Mulheres Arretadas. Também tinha essa curiosidade. Sim. A gente imagina, né, uma pessoa assim. Eu imaginava diferente, não sei por quê. Menina, sempre a gente imagina diferente, né? A gente nunca imagina uma coisa parecida, né? Na verdade, eu já conhecia ela porque a gente na pandemia, não sei se você assistiu, mas a gente na pandemia a gente fez um clipe com várias mulheres, com aquela música do Amarelo, juntou um pouco a coisa do Amarelo com a música do Belchior, sabe? Ano passado eu morri, mas esse ano não morro, foi bem legal. Então, eu já conheci ela por causa disso. Não, conhecia das redes, né? Pessoalmente, a gente se viu na posse de Lula, que eu estava já... Não, já tinha rolado tudo, eu já estava andando, voltando, e ela me gritou. Eu falei, gente, se você não me grita, não me chama, eu ia passar batida. Foi ótimo, você encontra num lugar melhor do que esse, podia ter. Não, a posse do presidente Lula foi um momento assim de convergência de planetas, eu acho, né? Porque uma boa parte da esquerda virtual se conheceu ali, né? Foi. Então, foi uma coisa maravilhosa. Agora, eu tive que ficar pendurada numa árvore, né? Porque estava difícil.
para poder ver ele tudo. Eu tenho lá um vídeo lá no meu Instagram, menina, mas eu fiquei pendurada na árvore de uma forma assim que eu falei. A árvore fazia um V, parecia que estava me esperando, sabe? Eu fiquei com os 2 pezinhos no meio ali, segurando assim, ó. E a polícia mandando descer, eu falei, eu não desço, só desço depois que o Lula passar. Ninguém me tira. Aí ele desistiu, me deixou lá mesmo. Certíssimo. Mas, Sara, deixa eu te falar, me conta aqui, eu quero saber, né? Porque assim, qual a intenção do Descendo do Salto, convidando mulheres militantes e progressistas e tal? A intenção é que a gente, porque todo dia a gente assiste você, como a gente assiste a Dai, como assiste a Mafê, né? E aí eu quero, lógico, claro, óbvio que a gente vai falar de política, tem que falar também, mas eu quero falar um pouco também de vocês, sabe? Porque eu quero também que a audiência também veja um pouco assim da figura humana também que vocês são, tá? Então eu quero falar um pouquinho assim de vocês. Eu queria que você contasse para a gente como que você começou a sua militância, como é que você começou o seu entendimento da militância, o seu entendimento do que é a esquerda, do que é a direita, sabe? A sua politização, como é que começou? Então, a minha família é uma família de esquerda, assim, militante, desde a minha bisavó, lá na Praia de Chaval. A Praia de Chaval é uma praia que fica pertinho de Jericoacoara, perto do Piauí já. É bem distante, assim. Ela só não é muito explorada comercialmente como Jericoacoara, que eu sinto informar para quem não é de Ceará que ela acabou, tá? Jericoacoara já era. Então, a minha bisavó... mesmo que é a turística, menina, né? Acabou a tal da duna do pôr... Gente, eu sou hater de Jericoacoara, viu? A tal da duna do pôr do sol acabou. É um montinho, assim, de 80 centímetros. Acabou a duna. Graças a essa exploração política. Né? E Chaval fica pertinho ali. Minha bisavó fazia reuniões com comunistas ali, ainda antes da energia elétrica, né? Minha bisavó fazia essas reuniões. Eu não sei muito do meu bisavô, né? As figuras masculinas da minha família estão sempre meio em segundo plano aí. E a minha avó assistia do buraco da fechadura essas reuniões. A minha avó cresceu comunista também. Foi casada com um comunista, Ela foi casada com... Minha avó nasceu em 1922 e casou com um comunista. Ela, com 16 anos, foi casada, né, na verdade, com um comunista de 36. Que era uma coisa assim da época, né? Meus bisavós consideraram que ele era um bom partido assim, para manter a tradição ideológica da família. E aí, vovó casou com o meu avô e dos seus filhos foram 4 presos. Foram 4 presos e torturados, fora noras e etc. Então, assim, a casa da minha avó aqui em Fortaleza ela acabou se tornando um ponto de convergência da luta política da cidade. Tanto que a vovó recebia muita gente do interior, muitos comunistas, subversivos, e às vezes eram só estudantes, gente, que vinham do interior para Fortaleza e se escondiam na casa dela. O Genuíno morou na casa da minha avó, ela fazia esse acolhimento, né? Ela acabou se tornando mãe desses subversivos que se escondiam aqui em Fortaleza. Era sua avó paterna ou materna? Materna. Minha avó materna. E ela acabou... Hoje em dia, minha avó é conhecida, ela faleceu inclusive de Bolsonaro, né? Porque ela faleceu muito em virtude do isolamento, ela não teve Covid, mas, assim, você imagina, né? Uma pessoa sociável como a minha avó, que estava sempre na luta política, em manifestação e etc. Ela definhou durante o período da pandemia, por conta do isolamento social, adoeceu, pegou uma gripe boba, uma coisa assim, e faleceu. Aí eu sempre coloco isso na conta do Bolsonaro, né? Minha avó faleceu de Bolsonaro. Então, a minha avó era essa figura política muito importante aqui no Ceará, ela fazia essa reunião, ela era muito militante da causa. A casa da minha avó, coitada, era invadida praticamente todos os dias. A Polícia Federal ficava com o carro parado ali, na porta da casa da minha avó. Inclusive, tem uma passagem assim... tem uma passagem, a minha mãe era
adolescente, na época da ditadura. E ela sempre dormia de rede, né, que é muito comum. Você é da Bahia, você sabe, né? Ela dormia de rede, dormia de rede, e era comum a Polícia Federal chegar de manhã chutando a rede dela, né? Então, ela durante muito tempo, ela se acostumou a acordar com chutes da Polícia Federal. E aí eles faziam isso para pôr medo, para manter aquela sensação de poder, de vigilância, e para pegar documentações diversas. O meu avô, né, casado com a vovó, era funcionário da Paner do Brasil. E aí a gente tem, inclusive, agora uma reunião de ex-funcionários da Paner do Brasil no Rio de Janeiro, e meus tios estão indo, assim, em busca de documentos, né, porque a gente teve parte da nossa memória da família roubada pela Polícia Federal aqui no Ceará. A gente não tem sequer fotos. Assim, não tem, são raras as fotos dos meus tios na adolescência, da minha mãe, do meu avô. Acho que a gente tem 1 ou 2 fotos só, por conta dessa violência constante da polícia, né? Tentando usurpar a nossa memória o tempo todo. E essa foi a formação da minha família. Os meus tios eu tenho um tio que foi para a guerrilha do Araguaia, outro ficou preso durante 9 anos na ditadura militar, quer dizer, pegou a juventude dele, né? Perdeu a juventude ali. Tem uma tia que foi torturada em Recife. Enfim, aí a família que tinha tudo para se dividir, fragmentar muito, né? Se reuniu com muita força, em virtude, inclusive, da anistia, né? Se tornou uma nova causa política para a minha família. E aí, um outro momento de ruptura, né, dessa luta política foi em virtude do PT, porque a minha família é comunista, né? Era todo mundo muito ligado ao PCdoB, e aí veio este metalúrgico do nada, né, meio chapa branca, que eles nunca engoliram muito, mas aí já era tarde, minha mãe se apaixonou por um petista, e aí desse petista com essa comunista nasceu eu, que acabei me tornando a única petista de uma família comunista, né, pelo lado da minha mãe. E, por incrível que pareça, apesar de toda essa história do comunismo, da família da minha mãe, o meu pai foi a minha grande influência direta, porque hoje em dia eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores, e eu acho mais fácil eu arrastar minha mãe agora, viu? Ela está faltando um pouquinho para ela se filiar. Tá, né? Você tem uma história familiar, você tem uma base já de militância na família. Que bacana, velho, que bacana, que coisa massa. Agora, vem cá. Então, hoje, já que você falou que a sua família, né, tem essa base comunista, e sua mãe se apaixonou por um petista, e você está contando isso tudo, você, Sara Góes, como você se define hoje? Você é comunista, é socialista, você é da social-democracia, como é que você se define? Eu sou petista, petista, assim, terrivelmente petista, pique Karina Santos, então. Exatamente. Santos, petista, terrivelmente petista, essa sou eu. Ótimo, essa definição é muito boa, acho maravilhosa. E aí me diga assim, como é que você entrou, né, com isso tudo já, com essa base toda sua, como é que você canalizou essa militância para o jornalismo? Foi totalmente por acaso, assim. Eu estava indo num caminho muito bem definido na minha vida. Eu me formei em arte, a minha pós-graduação foi em arte, eu dava aula de arte para o ensino médio, inclusive dava aula de arte para o ensino médio no Instituto Federal, gente, que é o xodó da minha vida, porque era um campus no sertão central do Ceará. E sem exagero, assim, você estava na CE, né, na rodovia, você tinha aquela caatinga de um lado, a caatinga do outro, e de repente um prédio lindo, com biblioteca, laboratório, piscina olímpica. Assim, quando eu falo da expansão dos institutos federais, eu sei do que eu estou falando, né? A minha vida estava assim, relativamente bem resolvida ali. Depois de um tempo eu abri uma empresa de design gráfico, né? E aí tirava uma grana legal. Estava casada já há bastante tempo. E aí a vida resolveu falar assim, não quero, não vá por esse caminho, não. E aí deu um giro, que até hoje eu não sei explicar para as pessoas o que foi que aconteceu, mas deu um giro assim na minha cabeça de 180 graus, que eu me divorciei,
E aí misturou tudo na minha cabeça, misturou dor de cotovelo com pandemia, e aí não sei como, até hoje eu não sei quem foi o responsável, se foi o Joaquim de Carvalho, se foi a Marília do DCM, mas alguém me levou para o canal. Eu era muito ativa no... Para o canal que você fala é o DCM ou o 247? Para o DCM. Eu era muito ativa no nocaute do Fernando Moraes. Era muito atuante lá, ajudava, etc. E aí, assim, de verdade, eu não sei quem foi o responsável, se foi Marília, se foi Joaquim. Mas arriscaram, me levaram para lá e aí pronto. E aí, isso foi na pandemia. Não, foi um pouco antes da pandemia. E aí demorou um tempo, assim, para eu entender que a vida estava tomando outro rumo sem me pedir permissão, né? E eu fui sendo levada. Quando você percebeu, você já estava, né? Exatamente. Foi muito tempo, Sara, lá no DCM? Foram 2 anos. 2? Acho que foram 2 anos. E de lá, você foi direto para o 247, ou deu um intervalo, ou passou em algum outro lugar antes? Como é que foi isso? Não, eu fiquei no DCM. Do DCM, eu fui trabalhar com uma parlamentar daqui do Ceará. Acho que fiquei 1 ano com ela. Gente, eu sou muito ruim. Depois que eu tive bebê, a minha memória deu uma virada aqui. E aí, nesse período que eu estava trabalhando com essa parlamentar, o 247 me chamou. E ainda fiquei meio em dúvida, assim, fiquei, não sei se eu volto para o YouTube, isso não é vida. Fiquei muito insegura, mas voltei. Aí foi um tio meu que me aconselhou, falou assim, não pense não, minha filha, não pense não, vai, tá bom. Porque se a gente pensar muito, a gente não faz, né, as coisas, né? Às vezes você tem que ir no impulso mesmo de supetão. E aí lá você já está há quanto tempo lá no 247? Já tem uns 2 anos também? Tem quase 2 anos, eu acho. Eu acho que tem quase 2 anos, gente. Tempo não é comigo, eu me enrolo todinha. Deixa eu te falar, a gente estava falando da Luciana Brasil, da Mulheres Arretadas, né? Você sabe que ela é sua conterrânea, né? Ela é daí também de Fortaleza. Eu não sabia. Ela é daí de Fortaleza. Se você não assistiu o Descendo do Salto, ela falando, você agora sabe, porque eu já estou te falando, né? E que é uma coisa que, inclusive, deixou eu e ela assim, muito ligada, a coisa da gente ser do Nordeste, de sermos mulheres nordestinas, né, e tal. Porque é uma coisa também, Sara, que a própria internet ela mexeu com isso, né? Eu estava conversando isso, acho que foi com a Daiane, não, isso foi com a Mafê, porque a Mafê ela está lá no interior do Rio Grande do Sul, né? Então a internet ela permite, é uma das coisas positivas, boas da internet, que ela permite que a gente faça esse tipo de contato, além de eu estar aqui em Salvador, você está em Fortaleza, nem eu nem você, a gente não faz parte do eixo Rio-São Paulo. Né? Então, hoje, por exemplo, você pode trabalhar no 247, você não precisa se mudar, sair da sua casa, mexer na sua estrutura de vida. Isso é uma coisa boa, positiva, bacana. Né? E a gente faz, é como se fosse um intercâmbio, né? Na mesma live que você está, tem uma pessoa do Sul, que tem uma pessoa do Norte e tal, isso é muito bacana. Agora, você, como mulher nordestina, como é que você se sente nesses espaços? Agora não tem sido uma coisa tão difícil. Mas no começo foi bem punk, assim, foi difícil. A gente nunca vai ser tratado como uma mulher do Sudeste, né? Nunca, assim. E existe uma série de nuances, assim, de uma carga que é mais pesada para a gente, um salário que é menor, sempre tem essas diferenças, né? Mas no começo eu me sentia muito estrangeira, porque eu realmente não lembrava de figuras assim na tela, de mulheres na tela que não fossem paulistanas, né? Não são nem, a gente não fala nem de eixo Rio-São Paulo, é só São Paulo mesmo. Infelizmente, a mídia progressista e a mídia independente, a mídia comercial, elas dividem esse mesmo CEP, né? Infelizmente, ainda. Sim. E esse sentimento... pode falar. Não, fale.
Esse sentimento de solidão que eu tinha, ele diminuiu muito no 247, porque tem uma equipe muito maior, né? E eu acho que com o tempo, eu acho que a pandemia ajudou muito nesse sentido, né? Porque as pessoas ficaram muito curiosas de conhecer umas às outras, conhecer outros sotaques, etc. A equipe aumentou muito nesse período, e o Leonardo Atush, ele tem muito interesse, assim, um interesse que eu também tenho, assim, de conhecer outros sotaques, outras regiões. Mas é muito curioso, Xanda, que quando um nordestino chega num lugar que tem como maioria paulistanos, né? A gente se procura. Eu lembro muito da minha primeira semana de 247, da Camila França criando uma desculpa qualquer para falar comigo, assim, tipo, mandando uma mensagem, apagando. Ai, desculpa, foi engano. Mentira! Queria ficar minha amiga e não sabia como. A gente se procura, né? A gente vai se chegando, assim, para saber qual é da... porque tem essa coisa, a gente quer saber se a pessoa se sente nordestina, porque tem nordestino que acha que nasceu no lugar errado, né? Aí a gente foi se cheirando, Nossa. assim. Eu vou te dizer que tem uma frase que a gente fala aqui, que eu adoro falar, enche a boca para falar, que é Deus me livre de não ser baiano. A gente fala isso aqui, e eu adoro. E olha, vou te dizer, eu tenho um orgulho retado de ser nordestina, mas eu tenho um orgulho, mais um orgulho. E vou te dizer que é um orgulho, Sara, que só aumenta. Quando a gente vê que o Nordeste livra o Brasil do fascismo, você está entendendo? Só aumenta, só orgulho que só aumenta. Eu só não vou dizer que eu concordo 100% contigo, porque aqui a gente não fala retado, né? A gente fala arretado. Mas tirando isso... por isso que a página da Lu é Mulheres Arretadas. Arretada. Aqui esse A não tem, não. Aqui é só o retado mesmo. Mas, enfim, assim, eu fico muito feliz assim, da gente... Assim, tenho gostado muito de dividir esse espaço com essas mulheres fortes e progressistas e militantes, né? Mas quando eu me bato com uma mulher que é nordestina também, me dá assim um frisson, sabe? Me sinto em casa, sabe? Assim, com você, com a Lu, não desmerecendo as outras que foram maravilhosas, mas, né, quando a gente tá com o nordestino junto, eu sempre explico isso, gente, é família. A gente não escolhe. A gente não escolhe, é família. E a gente sabe, né, Sara, no fundo, que tem uma coisa que só o Nordeste tem, né? Aqui no Nordeste a gente tem essa coisa, né? Pega a pessoa, traz para dentro de casa, já dá comida, já bota a pessoa para dormir, para tomar um banho, já tudo é assim, né? É uma coisa maravilhosa, é uma humanidade, sabe? É um negócio, eu não sei nem explicar, mas é um troço maravilhoso, né? E você, em algum momento, dentro desses espaços, né, de trabalho com a militância, com o jornalismo, você sofreu algum episódio assim, por exemplo, ou de misoginia, porque a gente sabe que a misoginia ela é muito sutil, né? E quando eu digo muito sutil, assim, às vezes eu falo assim, misoginia é sutil, aí tem gente que fala assim, não, escancarada mesmo. Eu digo, não, deixa eu explicar. Quando eu digo sutil, é que assim, ela está presente nas coisas sutilmente. Entende? Então, por exemplo, uma vez eu cheguei no condomínio aqui que eu moro e fui estacionar meu carro, não tinha vaga, porque aqui as vagas não são numeradas, né? Você coloca onde tem a vaga e tal. E aí eu coloquei perto de um bar. Como eu coloquei perto do bar, o rapaz achou que eu estava atrapalhando a mesa, a cadeira, não sei o quê. Então ele veio de lá de dentro do bar igual uma bala, reclamando e tal. Quer dizer, se eu fosse um homem, ele não tinha feito o que ele fez. Tinha nada, tinha chegado, meu patrão. Lógico, ou se eu fosse uma mulher, mas estivesse acompanhada de um homem, entendeu? Mas como eu era mulher, ele já veio, menina, ele só faltou bater. Então, aquela coisa que a gente sabe que isso é o quê? É misoginia, que é fato, que se eu fosse um homem e eu tivesse acompanhada com um, a ação não teria sido essa. Então, é nisso que eu digo que a misoginia é sutil, porque ela tá arraigada e tem gente que não percebe que aquilo ali é misoginia. Não é assim porque ele é grosso, porque ele é assim, porque ele é assado. Você já passou por algum episódio, porque a gente sabe que, infelizmente, né, eu conversei isso muito assim também com a Mafê, a gente sabe que dentro do nosso campo essas coisas existem, não deveriam, mas também existem, né?
A gente, olha só, eu gosto sempre de enfatizar isso. Eu sou uma mulher de esquerda que nasceu no ambiente de esquerda, só que eu tenho um problema de ansiedade social, Xanda, que desde 2010 eu trabalho em home office, né? Ou seja, são 14 anos aí de home office, porque eu tenho essa limitação, de fato, para sair, né? Já foi uma coisa problemática, hoje em dia não é, porque eu já me aceitei dessa forma. Então, assim, eu convivo com quem eu quero, eu trabalho com quem eu quero, eu tenho uma situação de privilégio. Eu só convivo com homens de esquerda. Então, obviamente, né, eu nunca fui discriminada ou assediada por um homem de direita, porque eu não convivo com eles. Eles são figuras imaginárias, assim, eles estão dentro de uma análise. Figuras exóticas, né? Exatamente. Então, eu sempre enfatizo isso, gente. Eu nunca fui assediada por um homem de direita. Nunca. É só por homem de esquerda. E, assim, e a misoginia, ela se apresenta dessa forma. A gente tem uma questão geracional muito complicada, né? Essa turma, essa garotada, assim, de 20 anos, essas meninas, elas reclamam na hora, eu acho massa. Eu acho também. Né, foda, assim, elas reclamam na hora, elas batem na hora. A gente ainda passa por toda uma questão, assim, a gente passa por culpa. Aí a gente pensa se a gente é paranoica. Aí a gente pensa, mas o que é que vão pensar se eu reclamar? Aí você fica, não, mas eu tô ficando maluca. Não, mas eu tô sendo fresca. Aí você vai, aí elege uma mulher para ser a sua confidente. E aí, se ela não der a escuta que você... Menina, se a gente problematiza demais enquanto essa turma só reclama, né? E eu estou aprendendo isso com essa turma. E nesse tempo, Sara, esse tempo que a gente passa problematizando, esse assediador vai assediando outras, vai abusando de outras também. E se sentindo validado, porque se ela tivesse achado ruim, ela tinha reclamado, né? É sempre assim. Exatamente. Eu estou aprendendo muito com essa turma de 20 e poucos anos. Assim, a gente critica muito essa geração Z, mas, assim, os que eu convivo, que eu tenho a possibilidade de conviver no 247, cara, uma galera politizada, sou fã. Isso é muito legal, mas é porque eu acho que hoje as coisas estão mais abertas também, né? Agora, me diga uma coisa, como a gente tocou nesse assunto, eu nem tinha colocado aqui no roteiro, mas como a gente tocou nesse assunto, não tem como a gente não falar, né, do caso do ex-ministro Silvio Almeida, né? Porque tocar nesse assunto não tem como, né? E como isso que a gente falou, a professora, a moça que era professora, que disse que também foi assediada por ele, gravou um vídeo e tal, ela disse que depois ela ficou tão atordoada que ela ligou para ele e perguntou isso para ele. Vem cá, por que você fez isso? Eu te dei permissão? Eu fiz alguma coisa que parecesse que eu queria que você fizesse isso? Você vê, porque a gente fica procurando, não, eu fiz alguma coisa, será que eu dei a entender? Né? E eu acho que isso também está muito dentro da gente, né? A gente tem que ir também se limpando disso, mas né? Eu acho que isso é uma marca da nossa geração mesmo, sabia? Sim, muito uma marca da nossa geração de ficar se perguntando, e a geração anterior à nossa é uma geração de mulheres que julgam muitas mulheres, né? Então, eu tenho muitas amigas, a maioria das minhas amigas são mais velhas do que eu, e aí eu sei que determinadas pautas que se eu levar para elas, eu vou ouvir, eu não vou ter uma escolha, uma escuta de acolhimento, né? É por isso que eu te digo, assim, eu tenho aprendido muito com essa nova geração, porque elas sequer passam por esse processo que a gente fica aqui se perguntando, se questionando se a gente está louca. Eu acho muito curioso isso, essa juventude, elas é uma juventude que valida muito o que sente, talvez até excessivamente, né? Mas de fato validam, e acho que a gente tem isso a aprender com eles. Então, assim, eu concordo com você. Né? Você falou que você é formada em artes plásticas? Isso. Licenciatura? Isso, eu fiz o tecnólogo, depois eu fiz a licenciatura, depois eu fiz uma pós-graduação em ensino de arte. Estava com a minha vida muito encaminhada, Xanda. Eu sou formada em licenciatura também em artes cênicas, eu sou uma pessoa de teatro, né? E dei aula muitos anos em muitas escolas grandes daqui de Salvador. Então, convivi muito com essa galera, assim, 15 anos, 16, porque sempre dei aula para ensino médio também, galera mais velha, né? E hoje dou aula para adulto, né? E faço preparação de atores também. Mas eu via como é que é uma galera, assim,
eu vou usar um termo aqui, é o termo da tia, né? Para frente, sabe? A galera que realmente, como a gente diz aqui, não come reggae. Eu digo que é atrevida, no melhor sentido da palavra, eles são atrevidos. Eu acho massa. Acho massa. Eu acho massa também, e eu gostaria de ter sido assim, mas era outra época também, né? Se eu fosse assim, eu ia ser a louca do rolê. Ai, né? Nem me diga, se eu tivesse sido assim, eu acho que a minha vida tinha tido outro rumo. Com certeza, com certeza. Você sabe que eu falo muito, Sara, com a minha filha, né? Minha filha, ela está com 30 já. Né? Eu tive filho cedo, ela já está com 30. Mas também, se ela aparecer aqui assim, você pensa que ela tem 18, né? Porque ela tem o biotipo, a carinha, tudo assim de ainda adolescentezinha. Mas ela é bem radical nas coisas, né? E aí, outro dia, a gente conversando, ela estava. Você se lembra daquela cerimônia do Oscar? Que o Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock, né? Porque foi fazer piada com a mulher dele e tal. E eu estava aqui falando, gente, mas ele não podia ter dado aquele tapa e tal, não sei o quê. Mas Natália ficou chateadíssima comigo aqui. Tinha que ter dado mesmo, era isso mesmo, estava certíssimo e tal. E eu fiquei assim um pouco chocada. Você sabe que depois eu comecei a pensar, eu digo, não é que ela tem razão? Foi bem merecido mesmo. Menina, Porque sabe você vê como é que eles estão, né, lá na frente. Eu fiquei chocada com a coisa da violência, mas ela já está vendo uma outra coisa que, né, que eu não a consigo gente enxergar. fica muito assim, ora, isso são modos, né? E eu acho que também passa por uma outra situação, que a gente estava vendo uma mulher sendo defendida por um homem, a gente não está acostumado com isso. Uma mulher ser defendida por um homem na sua honra, né? Não, ele estava defendendo ela, não é porque o ofendia, mas porque ofendia ela, né? Porque foi totalmente direcionado para ela. A gente não está acostumado com isso.